Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Abrindo a pauta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Opa, estamos de E aí, volta? chefe? Estamos de volta, Daniel. Ah, boa. Acabou as férias. Acabaram as férias. Férias de total de um dia de férias. Pô, férias longas, hein, cara? Porra, Nosso padrão longas, atual, longuíssimas, hein? não é? Muita Longuíssimas. férias bem dilatadas, eu diria. Dilatadas, exatamente. Ô, E, Tanguy, diga aí, cara, a pauta tá gigante, hein, cara? Tem tá 780 gigante. mil assuntos na sua, na minha. Exatamente. Acho que vão ser umas Férias é três isso, né? horas. Vão ser umas três Férias, horas isso velho. aqui, né? Férias é assim. A gente Ah, não trabalha, aí depois a gente trabalha dobrado. Não trabalha um dia, depois trabalha o equivalente a dois e fica com a sensação de que, né, deu aquela descansada, né, é isso. sabendo que não é exatamente isso que acontece. Mas é isso, o pessoal tá chamando a gente de preguiçoso aqui, porque ontem não teve live. A culpa foi minha, tá? Então, Opa! perdão, né? Importante colocar isso. Foi casamento do meu irmão ontem, então, né, tava lá participando das celebrações, aliás, fazendo o casamento, né, Daniel? Pô, é impressionante a habilidade do Impressionante. Tanguy como casamenteiro. Eu Casamenteiro. não sabia dessa sua, Habilidade. desse seu componente Nem biográfico. eu sabia. Nem eu sabia. Descobri ontem. O pessoal já está comprando selo. Ó. Mariana Schettino comprou selo. Geizempo comprou selo. Desculpa se eu não falei certo aí. Obrigado, Muito obrigado a todos que obrigado, estão pessoal, comprando comprou selo. selos. Isso É, aí. obrigado, obrigado. Deixa eu botar aqui, ó. Bota a Plantão. mensagem fixada aí, né, pro pessoal. Petit. Que dia que é hoje? Guerra, Daniel? 28 e 28 29, e né? 29, 28 e 29. Tanguy, o 28º. casamenteiro, Tanguy, o celebrante. O pessoal tá que tá, Tanguy. Agora já temos vários apostos diferentes. Peraí. Selos. Opa. À venda. Beleza. Pessoal dizendo de onde está nos assistindo. Uma coisa boa, hein? Plantão João Hordo Petit, comprou selo. Ó, pessoal dizendo que tua câmera tá boa aí, coisa né? boa. Pô, câmera tá caprichada, rapaz. Câmera, internet, a gente vai reformando tudo aqui. Isso aí. Vamos lá, Daniel, vamos começar, cara? Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Tá pra gravar. Lembrando que os Be- selos seguem à venda, né, Tanguy? O pessoal que quiser comprar selos aí durante a live, fica aqui o nosso agradecimento. Isso. Pera aí, Daniel, rapidinho que deu problema aqui. Tranquilo. Viviane, muito obrigado, Vamos. Viviane. Carolina do Canadá. Tanguy Casamenteiro e Daniel Zelensky. Recife. Mariana. Hum, Olha aí, Vera Cruz. Boa noite. Tijuca, pessoal da Tijuca comparecendo. Saudações capixabas, pessoal do Espírito Santo. Coisa boa. beleza. Vambora, Daniel, Rio, tudo certo aqui? vamos lá, vamos começar então. Vambora. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro onde esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, repercutem um pouco os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem, excepcionalmente, não tivemos o Plantão Petit, mas hoje estamos de volta e vamos falar sobre o 28º e o 29º dia de conflito. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram, na quinta-feira, 24 de março, às 22 horas e 3 minutos. Feitos aqui os registros temporais, os marcos temporais. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá, vamos para mais um dia de plantão. Lembrando, né, Daniel, que eu sei que é o 28º e hoje, né, o 29º dia de guerra, mas hoje está completando um mês de guerra, né? A guerra É começou no isso. dia 24 de fevereiro. Fevereiro tem menos dias, né? Então acaba Tem que 28 dias. completa um Então, mês, mas não tem, né? Não tem exatamente. exatamente 30 dias. É porque fevereiro tem Exatamente. 28 dias e, consequentemente, com 28 dias já temos aí um mês de guerra sendo completado, né? Exatamente. E essa já é uma informação importante, a gente vem dizendo dia após dia, o fato, né, de você ter
muito tempo de guerra, o fato de você ter um mês de guerra já é uma informação importante, já é uma informação relevante. E só para deixar claro, a gente não está falando de que tem um mês de guerra, mas a Rússia está prestes a vencer a guerra está perto de um fim, alguma coisa assim. Isso está longe de acontecer, não parece um cenário muito provável. Sei lá, Daniel, vou me arriscar aqui para o próximo mês, né? Mas, de qualquer maneira, é uma informação importante. Daniel, como sempre, começando do ponto de vista militar, né? O que está acontecendo militarmente no país, a gente continua tendo como cenário, ao longo dos últimos dias, aquela contraofensiva ucraniana. Então, a gente já traçou um cenário que, ao longo de, sei lá, 3, quase 4 semanas, de uma Rússia se aproximando de Kiev, principalmente, então com avanços rápidos no sul do país, mas se aproximando bastante de Kiev. E no último plantão, que foi anteontem, né? Então, quando a gente falou sobre o 27º dia de guerra, a gente falou aqui sobre avanços do exército ucraniano no sentido de impedir, de fechar algumas passagens que a Rússia vinha utilizando para tentar chegar, principalmente no lado oeste de Kiev. A gente falou, inclusive, aqui, talvez tenha sido o grande elemento militar do último plantão que a gente fez aqui, a tomada da cidade de Makariv por parte das forças ucranianas. De ontem para hoje, Daniel, o relato sobre Makariv já foi um pouquinho mais temperado, já foi, olha, não é exatamente que as forças ucranianas tomaram a cidade, mas tomaram partes importantes, mas de qualquer maneira, então isso aqui é importante porque é possível que alguém veja alguma fonte, pô, não é exatamente que tomou e tal, então as forças ucranianas foram um pouco mais cautelosas, e os relatos que a gente tem são de fato de luta rua a rua, né? Então a cidade de Makariv é uma dessas cidades que está sendo disputada em combates extremamente violentos, extremamente sérios, graves, ali nos arredores de Kiev. Isso está acontecendo em outras partes também, a cidade de Irpin, por exemplo, a gente falou sobre Irpin várias vezes aqui também. E aí, Daniel, o que é importante, na verdade, é saber que mesmo que a Ucrânia não tenha conseguido esses avanços todos que foram ditos, ainda assim a notícia de que, por exemplo, Makariv está sendo disputada rua a rua já é uma informação importante. Já é uma informação que eleva muito a moral, né, da defesa ucraniana, no sentido de que o recado que se passa é de que a Ucrânia não está apenas sobrevivendo. A Ucrânia está, de fato, lutando. A Ucrânia está, de fato, disputando espaço, né? É claro que a Rússia, na verdade, o exército russo, quanto mais ela se aproxima de Kiev, mais ela tem uma dificuldade. Quem gosta de elementos militares, né, acaba sendo algo interessante, porque você alonga a linha de suprimentos, né? Você começa a ter que levar suprimentos para um lugar cada vez mais distante, e a possibilidade, portanto, dessa linha de suprimentos ser cortada em algum ponto é muito maior, claro. Se torna maior. Então a Ucrânia, naturalmente, ela está tentando se aproveitar do fato de que, olha, a Rússia chegou muito longe, que é um perigo para mim. Ao mesmo tempo, as tropas russas também se tornam vulneráveis, passam a ter uma moral cada vez menor. Aí um elemento que está sendo levantado, Daniel, são as condições nas quais os soldados russos estão. Vocês acham que os soldados russos estão dormindo noite após noite em acampamentos bem feitos, seguros, quentes? Gente, está um frio do diabo por lá. E as tropas russas, portanto, estão com a moral baixa. As tropas russas estão lutando fora de casa, estão lutando distante, estão há muito tempo fora de casa, são soldados muito jovens. É claro que os ucranianos têm um problema porque estão sendo atacados, mas existe pelo menos uma disposição, aliás, apoiada por muitos e muitos países, como a gente vem acompanhando aqui, exatamente no sentido de defender a própria casa. Por outro lado, a destruição pela qual as cidades ucranianas vêm passando, Mariupol, acho que já é um grande símbolo dessa guerra, pode gerar também um certo cansaço por parte dos ucranianos, que pelo amor de Deus, entrega o que eles quiserem. Entrega até onde que a gente está disposto a ir com isso. Então, esses são os elementos que a gente vem pesando nessa guerra ao longo dos últimos dias, sobretudo quando nos arredores de Kiev a Ucrânia dá demonstrações de que pode, de fato, se contrapor à invasão russa. Então, é uma guerra que, nesse momento, isso é surpreendente, tá, gente? Um mês depois, isso é surpreendente. A Ucrânia está fazendo uma guerra dura contra a Rússia, contra um exército muito mais poderoso e muito mais bem equipado do que era o exército ucraniano antes da guerra. Tanguy, hoje chegou o dia que esperávamos. A Bolsa de Moscou reabriu para comercialização de ações e ela subiu 4,37%. Mas foi gol de mão, Tanguy. Foi gol de mão, porque o governo da Rússia se meteu de todas as formas possíveis para evitar uma queda na Bolsa de Valores de Moscou no dia de hoje, no dia da reabertura. O governo russo injetou dinheiro,
O governo russo proibiu que os estrangeiros vendessem ações. O governo russo tirou de comercialização as ações mais sensíveis, particularmente aquelas que também são negociadas no exterior. Enfim, o governo russo fez de tudo para evitar que o mercado de ações russo tivesse uma reabertura ruim e conseguiu. A ver como é que serão os próximos dias. Fica muito claro que esse tipo de intervenção governamental não é sustentável em médio e longo prazo. Em algum momento, a realidade acaba se impondo, o mercado de ações russo está num outro momento e vai vivenciar uma realidade completamente diferente em função das enormes e das gigantescas sanções que a Rússia tem vivido ao longo das últimas semanas, e sanções essas que devem continuar ainda por um bom tempo. Aliás, o chanceler russo, o Sergei Lavrov, sugeriu que ele foi surpreendido pela intensidade das sanções russas, particularmente o congelamento das reservas internacionais do país no exterior, e que a Rússia não esperava isso. Aliás, no PT a gente já tinha falado sobre isso. Já Exato. tinha falado o quanto essas sanções eram surpreendentes e, particularmente, o congelamento das reservas internacionais russas. Tem um fenômeno, Daniel, que assim, eu vejo acontecer muito, não é somente nessa guerra, em várias guerras eu vejo isso acontecer, que é uma certa expectativa de onisciência de determinados atores. Tá? Não, mas imagina, o Putin é óbvio que ele já contava com as sanções, é Não óbvio contava que a nada. Rússia Tá já claro que sabia. não contava. É óbvio que não contava, né? É óbvio que parece que tudo está definido de véspera, né? Era claro que e tal coisa ia acontecer. E, gente, o jogo é jogado, assim. Você faz uma aposta, eu vou fazer uma guerra e eu vou tentar ver se a reação é a mesma das outras. Lembrando, gente, o Putin anexou a Crimeia lá em 2014. As reações, gente, convenhamos, as reações foram ai, ai, ai. Ai, Super fiquei tímidas. chateado com você, Rússia. Poxa, não era para fazer isso. Toma aqui Poxa, 3 sanções. toma aqui 3 sanções e vamos conversar aqui no G20. Vamos lá, vamos. Foi recebido tudo quanto foi lugar. Era recebido pelo Trump, conversava o tempo todo com o Macron. A relação ela normalizou. Assim, a Rússia deixou de fazer parte do G8. O G8 virou G7. Nossa, essa daí, hein, Daniel? Já pensou? Que grande sanção foi essa? Houve sanções, mas em grande medida, isso aqui eu já falei outras vezes, as decisões são tomadas olhando pelo retrovisor. Você olha para o passado para tentar projetar o que vem pela frente. Mas tem que tirar da cabeça esse negócio de, não, mas a Rússia já sabia exatamente que isso ia acontecer, estava tudo sob controle. Tem nada sob controle. As pessoas, os atores políticos, por mais de alto gabarito que eles sejam, experientes e tal, eles estão o tempo todo tentando. Eles estão imaginando o que pode acontecer. E nesse caso agora foi um deles. De fato, a Rússia foi pega de calça na mão com as sanções desse tamanho. Aliás, não param de crescer as pressões para que a Europa implemente sanções sobre o petróleo russo, sobre o gás russo. Saiu uma pesquisa, inclusive, em que 70% dos alemães são a favor de interromper compra de gás da Rússia. O Olaf Scholz, o chanceler alemão, ele reafirmou que está disposto a analisar e a avaliar, mas é o seguinte, olha, gente, eu não sei se vocês estão notando, mas se a gente fizer isso, vai dar uma puta de uma recessão aqui na Alemanha. Vocês estão ligados nisso, né? Que a gente pode eventualmente pensar na possibilidade de cortar o gás russo, mas vai dar uma puta inflação e uma puta recessão. E aí vamos ver o que vai dar isso. Não, e depois vão reclamar comigo. A Vão reclamar popularidade comigo. do Scholz está em baixa, porque a economia está ruim. Eu estou avisando e não vem para cima de mim depois. O recado é mais ou menos esse também, né? E do outro lado, as autoridades da Rússia fizeram um alerta que os mercados globais de petróleo e gás natural podem entrar em colapso se os europeus fizerem isso, porque não vai ter como a gente continuar produzindo petróleo, não vai ter como a gente continuar produzindo gás natural, isso vai dar um desequilíbrio gigantesco. Sabe-se lá o que vai acontecer com o preço internacional do petróleo, sabe-se lá o que vai acontecer com o preço internacional do gás natural. Mas é muito impressionante como essa pressão está aumentando e como isso tem sido recorrentemente levantado e colocado, porque ali seria efetivamente uma paulada na cabeça da Rússia. Eu não sei como é que a Rússia teria condições de se sustentar do ponto de vista econômico com essa suspensão. Mas do outro lado da fronteira, quer dizer, do lado de lá, nos países ocidentais da Europa, a coisa também seria muito complicada e o impacto sobre o preço internacional do petróleo não seria pequeno. Mas a União Europeia, por via das dúvidas,
reafirmou, pediu mais uma vez que todos os países do bloco encham os tanques com todo o gás natural que estiver entrando. Pode entrar, vai estocando, vai estocando, vai estocando, a gente fina até o talo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, pelo sim, pelo não, eu acho que vocês deviam começar a estocar gás natural. Não é a primeira vez que a União Europeia diz isso, e agora está reafirmando com ainda mais intensidade. E, Tanguy, o Vladimir Putin fez um movimento, isso foi ontem, que eu achei ousado também. Disse o seguinte, olha, os países hostis vão ter que começar a pagar pelo gás russo em rublos. Em rublos. Ah, mas não sei onde comprar rublos. Se vira, meu amigo. Não tem nada a ver com isso. Aliás, avisei aqui o menino aqui do Banco Central Russo, do Bank of Russia, que ele tem uma semana para resolver como é que a gente vai passar a receber pelo gás russo em rublos. Ah, mas são só os países hostis, tá? Estados Unidos, que os Estados Unidos não cobram mais da gente. Mas Reino Unido também não cobra mais da gente. A União Europeia vai ter que se virar e comprar em rublos. Se vira Então no mercado... ele botou a plaquinha na parede, assim, não aceitamos dólares, grato à gerência com crase, né? A gerência. Exatamente, exatamente. Agora, o Brasil não entrou nessa lista. O Brasil não é um país hostil para a Rússia. Se o Brasil quiser comprar petróleo da Rússia, está tudo bem, não precisa pagar em rublos, a gente aceita dólares. É um movimento ousado porque, claro, você quer prejudicar o outro lado, você quer que eles passem a utilizar o rublo como uma moeda corrente, pelo menos nessas exportações, mas para a Rússia também não é lá o melhor dos mundos, porque eles parariam de... moeda. Pois é, ela precisa de dólares para manter um mínimo de regularidade nas suas transações com os países com os quais ela ainda tem relações econômicas mais ativas. E isso é algo que chama muita atenção, é um gesto ousado, mas me parece que os dois lados estão subindo um tom. Isso me chama muito atenção, porque quando a gente olha para guerras ao longo da história, existe um momento antes da paz que o pessoal começa a baixar o tom, começa a dialogar, começa a achar que vamos tentar nos resolver. E nós não estamos nesse momento. Nós estamos num momento ainda de escalada das sanções, onde os dois lados estão falando cada vez mais alto, estão gritando cada vez mais alto, e isso me chama, sem dúvida alguma, muito a atenção. Essa decisão, inclusive, de cobrar por gás em rublos, é uma ameaça à segurança europeia, da internacional de energia, e realmente é, porque a Europa vai ter muita dificuldade de arrumar rublos para comprar o gás russo. Enquanto isso, Tanguy, dona China está comprando lá petróleo da Rússia com desconto, principalmente refinarias menores, de forma discreta. É o contrário da Índia, né? A Índia é mais espalhafatosa, a Índia fala, estou comprando mesmo, quadrupliquei. A China não, a China vai comprando ali discretamente. Ó, estou comprando aqui, mas conto para ninguém não, hein? Conto pode pegar mal para mim lá no Ocidente, eu tenho os negócios com eles bacanas e não quero que isso gere qualquer tipo de constrangimento. Mas, Tanguy, agora nós podemos ficar tranquilos, porque o Canadá diz o seguinte, olha, vou aumentar a produção de petróleo, vou aumentar as exportações, fiquem calmos, que o Canadá virá em vai seu salvar socorro. o mundo. Rapaz, o Canadá resolvendo o problema é realmente um negócio inédito na história da humanidade. Isso aí nunca se imaginou. E uma outra notícia que eu queria destacar, a Chevron, a empresa de petróleo, né? Ela está com seus lobistas ensandecidos em Washington, implorando Zé Biden, pelo amor de Deus, tira as sanções da Venezuela, que a gente está lá amanhã para extrair petróleo. A gente está lá amanhã para Pump Oil. Pump Oil, a gente quer extrair petróleo, Zé Biden, pelo amor de Deus, tira essas sanções da Venezuela, que a gente está disposto a ajudar. A Chevron está disposta a sacrificar, cara. Ah, mas lucro, não estou pensando em lucro, estou pensando no bem da humanidade, estou pensando no trabalhador americano que está querendo botar gasolina no tanque dele, no brasileiro que tá, que a gasolina subiu muito, é isso que eles estão pensando. Eu acho bonito esse espírito, Daniel, né, de ajuda, comovente. Daniel, por falar em Zé Biden, vamos falar sobre a viagem dele? Ele pegou a mochilinha dele, pegou o paletó, pegou o passaportezinho dele e se pirulitou para Bruxelas. Achei ele cansado, Tanguy. Achei que ele com uma cara de sono, cara de que está dormindo pouco, olheiras profundas. Ele está parecendo cansado. Tem uns 15 anos já que ele está parecendo realmente cansado, sabe? Então, e hoje, Daniel, Zé Biden esteve em 3 reuniões. A gente já viu ele dormir em reunião por aí, né? Então, assim, eu fico imaginando aquela sonequinha que ele não deve ter querido tirar hoje. Três reuniões. De Sleepy Joe. Ih, rapaz, travou aqui. Tá me ouvindo? Agora voltou. Fala aí. Tanto que tem gente que chama ele de Sleepy Joe.
Sleepy Joe, e a gente sabe quem é, né? É um ex-presidente aí que conseguiu colar nele o apelido de Sleepy Joe, porque, goste ou não do Trump, o apelido é bom. Tá? O apelido é bom, o apelido bom pega. Ele teve em 3 reuniões, Daniel, a primeira delas do G7. Então, né, G7 são as 7 maiores economias do mundo. Então, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Japão. 7 maiores economias na década de 70, tá? Então, naturalmente, não são as 7 maiores economias do mundo hoje. E a Itália sempre me pareceu meio penetra nesse clube aí, tá, Daniel? Eu tenho dificuldade de lembrar que a Itália tá. Mas beleza, vamos passar isso aí, né? E no G7, Daniel, foi prometida uma investigação acerca dos crimes de guerra cometidos pela Rússia, tá? Então, eles querem colocar isso em pauta e querem juntar evidências acerca de crimes de guerra cometidos pela Rússia. Na OTAN, Daniel, pô, essa você não vai adivinhar. Quem que apareceu virtualmente na reunião da OTAN? Eu quero que você tente Não é adivinhar. possível. Eu te juro. Quem? É Você alguém que jura? está na live aqui, que está assistindo, que está aqui falando comigo. Meu Deus do céu. Ele se Não meteu é. também na reunião da OTAN? Também. Não é Não é Zé possível, Biden, é rapaz. Zelensky. Zelensky apareceu na reunião da OTAN, e fez um daqueles discursos dele, né, emocionais, emotivos, e disse: a Rússia não vai parar. E vocês sabem que a Rússia não vai parar. A Rússia precisa ser parada. E quem é que pode parar a Rússia? Nós que estamos aqui nessa reunião. Todos nós aqui temos o poder de parar a Rússia. Eu estou lá tentando. E vocês? O que vocês estão fazendo? Aliás, ele teve também, Daniel, a gente já pegou essa manha dele, que é de tentar fazer o discurso emocional, né, de puxar pelos E ele brios e tal. customiza. Você já reparou que ele customiza o discurso? Então, eu quero vou falar uma com quem customização. hoje? É isso. Ele teve ontem no parlamento japonês. Aí ele pegou, Japão, pegar a história recente do Japão aqui, que dá para falar isso. Aí falou, vou falar de Hiroshima e Nagasaki. Eu falei, Hiroshima e Nagasaki não dá. Hiroshima e Nagasaki pode constranger os Estados Unidos. Não vou de Hiroshima e Nagasaki, então. Aí ele mandou Fukushima, nada a ver, né? Enfim, Fukushima é um acidente nuclear. Meteu ali que, de repente, a Rússia pode atacar alguma instalação nuclear ucraniana, que tem que ser detida, alguma coisa assim. E meteu gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Falou, a Rússia, rapaz, a qualquer momento... O que tem a ver com isso, gente? Daniel, ele puxou ali no meio de uma guerra, bomba caindo, não sei o quê, ele pensou o que dava ali, puxou um Wikipédia, falou, cara, vai isso aí mesmo. Ele deu uma improvisada, falou gás sarin em Tóquio, porque a Rússia pode querer fazer ataques químicos e tal. Ele falou assim, vocês não querem que isso aconteça aqui. Vocês sabem como é que isso é problemático, né? Como é que morre gente, como é que gera sofrimento. Vocês não querem que isso aconteça na Ucrânia. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Então, fez esse discurso, o Biden, né, esteve lá, fez a reunião na OTAN, né, então os 30 membros da OTAN, e quem foi convidado, portanto, foi o Zelensky, né, fazendo esse discurso sobre a necessidade de a Rússia ser parada. E o Zé Biden participou também da reunião com a União Europeia. Tá? Essa reunião com a União Europeia, a gente tem um pouco menos de informações até agora do que exatamente aconteceu, o que foi discutido e tal, mas certamente tratando de uma dimensão um pouco mais econômica da coisa. Durante a presença, né, na verdade, ao longo desse dia de hoje, com a presença, portanto, do Biden na Europa, foi discutida, né, a ideia da Polônia de expulsar a Rússia do G20. E aí vê a dúvida, que fala assim... Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Por quê? Porque a China vai ser contra, a Índia vai ser contra. Vamos falar assim, Indonésia vai ser contra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá. E aí, eles falam assim, gente, mas não vai dar, não vão aceitar. E aí Zé Biden puxou uma ideia que foi a seguinte, improvisou também. Se não rolar, a gente chama a Ucrânia para participar aí de uma reunião ou outra e tal, e vai rolar um constrangimento, a Rússia acaba saindo. Achei fraco, viu? Achei que foi pouco refletido, pouco pensado, mas jogaram aí a ideia de repente, Você acha a Ucrânia que nessa participar. altura do campeonato a Rússia vai sair da reunião porque está constrangida? Porque Zelensky mandou um representante. Realmente o Zé Biden achou que isso é uma boa ideia. Pois é, exato. Enfim. Nesse tour todo europeu, do Biden pela Europa, ele falou algumas vezes sobre o medo de a Rússia utilizar armas não convencionais. E aí, Daniel, armas não convencionais, só para lembrar, armas químicas, biológicas e nucleares. A principal preocupação nesse momento são as armas químicas. Mas, só puxando um parênteses aqui, porque isso é de ontem, né? Então, do 28º dia de guerra, o Sergei Lavrov, ele falou
Na verdade, mentira, foi o porta-voz da Rússia, o Dmitry Peskov, não Lavrov. Lavrov é o ministro das Relações Exteriores, né? Foi o Peskov, disse que a Rússia poderia utilizar armas nucleares caso houvesse uma ameaça existencial. Tá? Então, esse é um recado muito sutil, porque ele está dizendo assim, não vou usar. A Rússia não vai usar. Mas se houver uma ameaça existencial, isso está na pauta. Isso é curioso porque é como se fosse um grauzinho acima do jamais utilizaria. Não vou, nunca. Né? As armas nucleares não são para serem utilizadas. Ele já puxou um pouquinho para cima no sentido de não vou usar, mas tendo uma ameaça existencial, as armas nucleares entram na pauta. Lembrando, Daniel, que as armas nucleares, agora elas têm uma preocupação a mais, porque durante muito tempo a preocupação com as armas nucleares era o fato de que elas estavam se tornando cada vez mais poderosas, cada vez mais potentes. Ou seja, elas tinham um poder de destruição cada vez maior. Hoje a preocupação é o contrário. A preocupação que vem tanto dos Estados Unidos, que mudaram a sua estratégia nuclear durante o governo Trump, quanto a própria Rússia, armas nucleares cada vez menores. Eu sei que isso pode parecer um contrassenso, né? Mas as armas nucleares menores hoje preocupam mais do que as maiores. Porque a menor, Daniel, o Estado pode pensar assim, porra, de repente, eu uso uma bombinha nuclear em uma Mariupol da vida, acabo com a resistência e entro. Ninguém vai reagir a uma arma nuclear pequena que mate, sei lá, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Não vai responder com ataque contra a capital, né? Não vai atacar Moscou. Não vai, não vai. Essa é uma aposta que começa a se tornar muito arriscada. Tá? Então essa fala do Dmitry Peskov ela acaba sendo assim, um sinal de alerta. Mais uma vez, ele não está dizendo que vai usar, mas está dizendo que não vai usar de uma maneira que pode, sei lá, gerar preocupação. Continuo achando que não é uma grande preocupação. Sei lá, Daniel, durante muito tempo era 1% a chance, agora é 1,5% a chance de uma bomba nuclear ser utilizada. Então, o Biden falou mais uma vez do medo de armas de destruição em massa serem utilizadas. E aí, Daniel, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que mexe muito com esse tabuleiro, e eu queria te ouvir também sobre isso. Segundo essa pesquisa, Daniel, a percepção dos Estados Unidos, compartilhada por 56% dos entrevistados numa pesquisa nacional, é de que os Estados Unidos, que o governo Biden, não está sendo duro o suficiente contra o Putin. Mais uma informação. Então, 56% acham que tá pouco. E 43% dos democratas que foram perguntados, se você se declara democrata, 43% deles acham isso. Ou seja, é muita gente. 56% é muito. Lembrando, gente, as sanções estão muito apertadas contra a Rússia. Não é sançãozinha, não. A sanção está pesada, está realmente pesada. O fato de 56% dos americanos ainda assim considerarem que o governo Biden não está sendo duro o suficiente, apenas 1/3 considera que está ok, que está certo, que está fazendo o que tinha que fazer. Uma minoria ali considera que passou do ponto, é quase ninguém. Mostra que o Biden, apesar de tudo que ele está fazendo em termos de sanção, ele está pressionado. O eleitorado está olhando para o Biden e fala assim, e aí, Biden, vamos fazer mais? Só que fazer mais, Daniel, eu não consigo nem imaginar o que seria se não entrar na guerra. Fazer mais do que o Biden vem fazendo, ele fala sobre novas sanções todos os dias. O tempo todo ele fala sobre novas sanções. Ainda assim, existe uma sanha na população americana que me parece uma reversão daquela tendência dos últimos anos, que era uma tendência de não, gente, vamos se preocupar com a Rússia, não, deixa a Rússia para lá, a Ucrânia, quero nem saber. Foi isso que levou o Trump à presidência. Essa foi a postura dos Estados Unidos, inclusive embasado no eleitorado americano com relação à política externa, e agora, portanto, existe essa ideia de que, olha, tem que ter mais. E aí o Biden, ele comete um sincericídio, ele assim, foi perguntado, né? Vem cá, Biden, você acha que com essa nova rodada de sanções que estão sendo implementadas agora, você acha que isso pode deter a Rússia? E aí ele diz o seguinte, Daniel, coisa que eu concordo, sanção não detém ninguém. E aí coloca a gente para perguntar, fala, peraí. Você está fazendo isso tudo para tentar deter a Rússia. E de repente você me diz que sanção não detém a Rússia? A sanção ela tem qual objetivo? A gente consegue entender uma série de objetivos, mas eu queria muito ouvir sendo dito claramente. As sanções elas acabam sendo muito mais prejudiciais para a população russa. O Putin não está faltando um alfinete lá para ele. A cúpula do Putin não está sendo impactada pelas sanções. Que é algo que a gente já viu diversas vezes. Sanções draconianas sendo implementadas contra o Iraque, a população iraquiana passando um aperto horroroso ao longo de mais de uma década. O governo Saddam Hussein estava ótimo, sem problema nenhum. Então, o fato do Biden dizer isso, a sanção não detém ninguém, e eu queria muito ouvir uma explicação maior, assim, sanção detém no longo prazo, a ideia é impedir que a Rússia faça isso de novo,
mas a preocupação agora é com a Ucrânia agora ou com o próximo alvo, né? Então fica uma situação que a explicação ela começa a não colar muito, né? Isso demonstra, portanto, que o Biden está tendo que lidar com uma pressão horrorosa que é o que eu faço quando 56% dos americanos entrevistados em uma pesquisa nacional consideram que o meu governo não está fazendo o suficiente. Isso é muito complicado, Tanguy, porque o Biden ele vai, inclusive, fatiando as sanções justamente para gerar o sentimento na população de que ele está escalando, de que cada vez ele está fazendo uma coisa nova, que ele não está parado, que ele está adotando medidas absolutamente duras contra a Rússia. E realmente, sanções não vão parar o Vladimir Putin nessa guerra contra a Ucrânia. Eu não vejo o Vladimir Putin em nenhum momento dessa guerra pensando, agora pintou essa sanção, vou agora voltar foi longe para demais. casa. Agora foi longe demais. Claro que a sanção tem um impacto de médio e longo prazo no desgaste do governo dele. É claro que as pessoas começam a se questionar, pensando, mas peraí, por que as empresas estão todas indo embora? Será que o discurso do Putin, que ele me conta, não é tão verdadeiro assim? Isso vai gerando ali alguns questionamentos, ainda mais a sociedade russa, que é uma sociedade bastante integrada com o Ocidente. A gente tem que lembrar sempre que, embora a Rússia seja um continente do ponto de vista territorial, o grosso da população russa está na menor parte do país, que é a Europa. E quando a gente pensa em São Petersburgo ou Moscou, são cidades europeias, são cidades absolutamente integradas à Europa em termos de temperamento, em termos de comportamento, em termos de padrões de consumo, ainda mais durante esses 30 anos desde a queda da União Soviética. Então, claro que isso pode gerar um desgaste de médio e longo prazo. E sim, claro que pode gerar uma hesitação do Putin num novo movimento no futuro. Há pouco a gente falava sobre a invasão da Crimeia. Talvez, se as sanções tivessem sido mais duras na época da Crimeia, hoje a situação seria diferente. Talvez o Putin tivesse hesitado um pouco mais e o Ocidente, consequentemente, não quer cometer o mesmo erro mais uma vez. Agora, o Biden ele tem razão, vai fazer o quê? Dentro de um contexto como o atual, se as pessoas acham que ele realmente ainda não está fazendo o suficiente, eu concordo com você. Mais do que isso, só mandando tropa, só entrando na guerra. Lembrando que tem eleição de meio de mandato em novembro. Ele pode passar os últimos 2 anos do governo dele como um pato manco. Se ele não conseguir maioria, ele pode ter uma dificuldade horrorosa de governar em meio a esse cenário. Tenta imaginar a situação na qual ele poderia estar. E só mais um detalhe, esse lance que vai enfraquecer o governo. Eu fiquei tentando lembrar daquele caso das sanções que derrubaram o governo, que foi o Iraque. Não, o Iraque não derrubou, não. Não, foi da Coreia do Norte que derrubou. Não, também não derrubou. Teve a Líbia, não, também não derrubou. Venezuela derrubou? Não, também não. Cuba derrubou? Não, também não. Não tem, Daniel. Não tem. Colocou sanções muito apertadas e o governo cai. Mas em todos esses casos, você tem sempre alguém para pagar a conta e compensar. No caso da Rússia, eu acho que a gente está entrando num terreno um pouco diferente, Tanguy, porque é um país muito grande, é um país muito integrado à Europa. Eu acho que a comparação entre Rússia e Cuba, entre Rússia e Iraque, entre Rússia e Coreia do Norte, é um pouco diferente. Eu acho que a Rússia, a chance disso dar uma desestabilizada, ou pelo menos uma mexida nas peças internas, é uma possibilidade, sabe? Porra, mas isso torna mais ou menos provável que o Putin, que é um dos líderes mais fortes que a gente tem visto aí nos últimos, 50 anos, caia. Essa é uma incógnita, tá? Eu acho que não tem resposta para isso. A gente vai ter que ver a história acontecendo, né? Essa é a graça que a gente faz aqui. A gente está vendo a história acontecendo ao vivo, né? Então, fica aí questionamento para as próximas semanas. E eu não estou falando da possibilidade dele cair, estou falando da possibilidade dele perder apoio, dele ter questionamento, dele ter uma vida um pouco mais difícil do ponto de vista doméstico. Agora, Tanguy, eu queria mudar de assunto e falar de um tema sobre o qual a gente já falou muito aqui no Petit Jornal antes da guerra, que foi a Rota da Seda, a nova Rota da Seda, para a qual os chineses enveredaram muitos esforços, fizeram muitos investimentos. E uma das partes muito importantes dessa Rota da Seda era uma ligação ferroviária, você deve lembrar disso, entre a China e a Europa. E essa ligação China e a Alemanha, direto para a Alemanha. E essa ligação ferroviária, Tanguy, da China direto para a Europa, passa por onde, hein? Tem um país, como é que é o nome daquele país que vai de um lado, porra, até lá no outro? Não era Rússia? Era por lá? É isso, cara. Passa pela Rússia. E você não sabe da melhor. A China está com um pepino
tem mais de 1 milhão de containers para serem entregues na Europa e não tem como embarcar pelas ferrovias por causa da guerra, Tagui. E agora, Tagui? Como é que faz um negócio desse, rapaz? Pô, você gastar uma grana. Aí isso é importante para quem está ouvindo a gente entender. Ah, mas a China é uma grande aliada da Rússia. Gente, a China quer que essa diaba dessa guerra acabe. Tem que acabar. O Putin. Eu não vou fechar com os caras lá. Mas você também não pede para eu fechar com você, porque eu preciso que essa guerra termine hoje. Para onde eu fechar, vai dar força para um lado. Imagina, eu fecho com o Putin fica, porra, maior ainda. Eu fico contra o Putin fica isolado, quem fica maior é a Ucrânia, quem quer que seja. A China precisa que essa guerra acabe ontem. Né? Não era para ter o plantão do 29º dia da guerra. Era para ter acabado já. 1 milhão de containers. Você ia mandar por trem. Ia bonitinho, até a Europa. Agora você vai ter que arrumar navio, no meio dessa confusão, desse caos logístico do ponto de vista marítimo, você vai ter que arrumar navio para meter esse 1 milhão de contêineres. Aí o navio vai sair da China, vai passar pelo mar do sul da China, vai passar ali pelo Oceano Índico, passa por Suez, pelo canal de Suez. Meu Deus. Rapaz, aí entra no Mediterrâneo. Meu Deus do céu, imagina o caos e o custo que isso vai incrementar para entregar esses contêineres. A China está cada vez mais preocupada com as suas exportações em direção à Europa por conta do impacto sobre as obras e a infraestrutura da nova Rota da Seda. Que maravilha. Daniel, a Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução que responsabiliza de forma direta, né, sem dúvidas, a Rússia pela crise humanitária que está rolando na Ucrânia. Então, basicamente, é a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão mais representativo. Todos os países da ONU estão representados no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, e aprovou por 140 votos favoráveis uma resolução que coloca a responsabilidade de forma inequívoca na Rússia com relação à crise humanitária. Apenas 5 países votaram contra, que são exatamente os 5 que tinham votado contra aquela resolução condenando a invasão, né? Que foram a própria Rússia, naturalmente, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e Belarus. Então, é mais um elemento que demonstra a enorme pressão sobre a Rússia, o isolamento. Então, o clima para a Rússia na ONU está profundamente hostil. Não que a Rússia vá se importar profundamente com isso, não que isso mexa no cálculo da Rússia, mas o fato é que se há uma pressão que pode ser exercida, é por lá. 38 países se abstiveram. Óbvio, a China se absteve. A China, sempre que ela pode, se abstém. A Índia se absteve. Enfim, mais outros 36, por 38 no total, países se abstiveram. Mas ainda assim, 140 países votarem a favor. É realmente bastante coisa. E, Daniel, mais uma pauta minha só. Eu sei que depois você tem outras coisas para trazer aí. Está rolando uma discussão entre os habitantes de Kherson. Kherson é aquela cidade que foi conquistada pela Rússia, né? A Rússia conquistou a primeira cidade, depois a região. E a discussão que está rolando lá é que moeda utilizar nas transações cotidianas. As transações cotidianas continuam, tá? As pessoas continuam tendo que comprar, tendo que vender, tendo que pagar por serviço e tal. E, naturalmente, a Rússia está dizendo que, olha, aqui já é para usar rublo, tá? Tem que usar rublo. Nova direção. Sob nova direção, exatamente. E os cidadãos de Kherson estão se negando a receberem rublos. Obviamente, isso traz um problema para a segurança deles, né? Você imagina, é um cara com um fuzil pedindo para comprar alguma coisa da sua venda lá em rublos, e o cara está dizendo que não quer, em hipótese alguma, aceitar esse papel sem valor. Né? E esse é o termo que está sendo utilizado, porque eles querem usar ainda a moeda ucraniana, que a Rússia não quer mais ser utilizada, afinal de contas, estamos sob nova direção. O que você tem a dizer sobre isso, Daniel? Como é que funciona essa transição entre moedas num cenário de guerra como esse? Como é que você enxerga essa situação aí? Tang, moeda é necessariamente um ativo que tem que ter um reconhecimento social. Quer dizer, as pessoas só aceitam moeda quando elas reconhecem o valor nela. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E isso explica um pouco a resistência dos ucranianos em receberem rublos como forma de pagamento, justamente pelo que você colocou há pouco. Quer dizer, eu não quero aceitar esse papel não vale nada, eu não reconheço nesse papel valor, ele não tem credibilidade para mim e eu não terei como utilizá-lo para comprar bens e serviços que sejam úteis para mim. Eu acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é que conforme o tempo passa e essa população comece a ficar sem alternativa, e me parece que essa é a aposta russa, eles vão começar a aceitar. Vão ter que começar a aceitar porque, meu amigo, ou você aceita isso,
ou você não aceita nada e a sua vida vai ser ainda mais difícil. E claro que isso é uma possibilidade, sem dúvida alguma, quando a gente pensa numa ocupação militar, onde você tem pessoas armadas ocupando a sua cidade, exigindo que você aceite como forma de pagamento os rublos russos. Acho que vai ter uma resistência inicial, Tanguy, mas a minha aposta seria que num segundo momento, em algum grau, as pessoas começam a aceitar, porque elas ficam meio sem alternativa. Mesmo que passando raiva, né? Mesmo que passando raiva, exatamente. Agora, Tanguy, vamos para o nosso quadro predileto? Vambora. Solta a vinheta. Hoje, Tanguy, eu quero falar sobre 2 causos da nossa perseguição aos oligarcas. O primeiro é o Vagit Alek Perov. O Vagit Alek Perov ilustra algo que está se tornando muito comum entre oligarcas russos, que é o oligarca que não está sancionado, mas está em pânico. Está em pânico. Está com o seu iate pelo mundo. E você sabe o que esses caras estão fazendo, Tanguy? Você não vai acreditar. Eles estão desligando o GPS do iate, cara. Isso é perigoso, rapaz. Vai que bate um iate no outro. Bate um iate no outro, tal. Você está ali no trânsito, ali pelo mar Mediterrâneo. Então, mar Mediterrâneo, aquela coisa meio apertada e tal, bate um iate no outro. Os caras estão desligando o GPS para que eles não possam ser monitorados via satélite. Ô, Daniel, isso desagradável. Marina da Glória não é seguro, não, cara? Porque o Brasil não tá fazendo nada com essa galera, né? Rapaz. Dá aquela esticadinha ali, Marina da Glória, e deixa aqui, cara. Aqui no Rio, do lado do Pink Fleet ali, do Eike Batista. Pô, uma Marina da Glória, eu tenho medo, né, cara? Vai que o pessoal pode tirar as peças ali, né, cara? As peças ali, quando tá estacionado durante a noite, sei lá, né? É perigoso, né? Pô, mas aí você tem mais medo de quê? Sanção ou ficar sem uma peça do motor? Não é nada, né? Aí é pra se pesar aí. Vou deixar essa ideia aí pros oligarcas. Deixa essa ideia aí. Querendo, pode deixar aqui na Marina da Glória. Agora, Tanguy, tem um outro caso, eu tenho certeza que eu vou encontrar a sua sensibilidade, você é um cara de coração bom, que é o caso do Mikhail Friedman, né, que é um oligarca que fez fortuna no setor bancário e de investimentos na Rússia. Ele está sancionado, ele vive em Londres, e ele afirmou que ele não sabe mais como viver, porque os ativos dele foram todos congelados. E ele agora não está tendo grana para as suas despesas mais recorrentes, as suas despesas do dia a dia. Né? Ele é ex-membro do conselho da empresa bancária Alfa Bank, que é um banco importante na Rússia. E ele disse isso, inclusive, com lágrimas nos olhos, que ele era amigo das nações ocidentais. Claro. Ele era membro do conselho do Alfa Bank, e o Alfa Bank dava bolsas para americanos, para europeus. Ele achava que tinham sido formados laços de amizade, e agora ele está sendo vítima de sanções infundadas e injustas. Caramba. Então fica aqui a nossa solidariedade, tenho certeza que a sua também, ao amigo Mikhail Friedman, que não sabe mais como vai viver. Não sabe mais como vai viver depois dessas sanções. Esse cara é daquele tipo que pega o jornal e ele lê lá assim, pobreza extrema está crescendo no mundo. Ele se identifica e fala assim, porra, é verdade. Essas sanções, eu consigo entender o que é a pobreza extrema, porque as sanções pegaram a minha riqueza, agora eu estou na pobreza extrema. Tá? Então eu queria pedir para todos que estão ouvindo o Petit Jornal um momento de reflexão, de solidariedade pelo sofrimento pelo qual passa o senhor Mikhail Friedman. Né? Coitado do senhor Mikhail Friedman. Daniel, só uma última, Daniel, para a gente falar um pouquinho sobre a Polônia sem freio. A gente tem que falar da Polônia. Segue sem freio? A Polônia segue sem freio. A Polônia é uma besta desembestada, tá ladeira abaixo, e ela já quer saber... qual é a minha hipótese, né? Porque a Polônia tá meio apavorada, tá achando que a OTAN não vem defender ela, não. A Polônia, Daniel, primeiro congelou as contas da embaixada da Rússia no país. Então, assim, o rapaz lá da embaixada... na Rússia? Da Rússia ainda na Polônia? Quer dizer, vou explicar já. Tem embaixada, a embaixada tem uma continha lá no Banco do Brasil de lá, para comprar... Banco da Polônia. Daniel, o Banco da Polônia para comprar um papel para Xerox, né? Um papel carbono, um grampo, um clipe e tal. A Polônia foi lá e congelou os ativos. Falou assim, eu também vou, hein? Sanção agora, tá congelada. Tá congelada a conta da embaixada. Mas aí falou assim, ih, mané, porra, sancionei os caras vão ficar putos comigo. O que eu vou fazer, né? E aí mandou todo mundo embora. Mandou 45 diplomatas russos embora e fala assim, gente, mas tem que arrumar uma justificativa. Mandou embora por quê? Fala que é tudo espião. E aí mandou 45 diplomatas russos embora por espionagem,
Porque, porra, vai que os caras começam a se revoltar lá porque não tem o cafezinho para tomar na hora do intervalo porque a conta tá bloqueada. Aí, pô, podiam ligar pro Putin e falar, gente, isso aqui é casus belli, isso aqui é caso de guerra, assim, Pô, é não era invasão. mais fácil, simplesmente, desbloqueia, fala, ih, gente, teve um erro, foi mal, desculpa, Não pode. enlouqueci, não Não pode pode. desbloquear? Não, cara, não, você não está entendendo. A Polônia ela precisa mostrar a iniciativa. Ela precisa Ah, mostrar tá. que ela está fazendo. E aí ela faz, na hora que ela faz, ela fala assim: puta, fiz merda, cacete, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais merda ainda. Eu vou avançar para mostrar que eu sou uma ponta de lança na resistência contra o Putin. Então, é só o caos aí da Entendi. Polônia, mais uma vez, tendo ideias maravilhosas. A Polônia precisa de terapia. Tememos pela Polônia. Polônia, calma, Polônia, respira, pelo amor de Deus. Se você Pô, o cafezinho tiver, não, Polônia. O cafezinho tiver complica. angustiada, liga pra gente aqui no Petit Jornal. A gente vai te atender, vai bater um papo, vai dizer pra você essa ideia é ruim, essa ideia é boa. A gente pode aqui oferecer a consultoria pra Polônia, mas acima de tudo, acalmem a Polônia, pelo amor de Deus. Eu já te falei que os outros europeus estão falando assim: Polônia, tá ótimo. Faz um desenho para mim, bem bonito. Faz um desenho aqui, faz o Putin. Ih, malvado, vai, faz o Putin aí. E a Polônia fica lá só tendo ideias, a cabecinha só trabalhando para imaginar qual é a sua maldade que ela vai fazer com o Putin agora. Então, só para a gente saber que a Polônia tá realmente sem freio. Nem isso, Daniel. Vamos agradecer? Vamos fazer aquele momento da gratidão? Vamos lá, Tanguy. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não estaria de pé. Nós não estaríamos aqui produzindo conteúdo às 22 horas e 46 minutos de uma quinta-feira. E por isso fica aqui o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, porque efetivamente vocês são muito importantes para o nosso projeto. E fica o convite para quem ainda não é apoiador, para quem ainda não é apoiadora do Petit Jornal, ir lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com várias alternativas para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal. E convite também para conhecer o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos, www.petcursos.com.br. Lá tem um monte de curso diferente, o catálogo de cursos, vasto catálogo de cursos. São cursos que a gente grava religiosamente desde 2020, né, Daniel? É isso? 2020. Vai fazer 2 anos já que a gente começou a gravar os cursos. Então tem um catálogo bastante vasto, amplo de cursos, de temas lá. Eu tenho certeza que vários deles vão te interessar. Tem curso sobre Rússia, tem curso sobre Alemanha, sobre Oriente Médio, 2 cursos sobre Oriente Médio, tem curso sobre América do Sul, sobre os 30 anos do Mercosul, tem curso sobre Balcãs. E agora, nesse exato momento, toda terça-feira, 21 horas, rola o curso sobre o dinheiro no século XXI. A gente fala sobre globalização, a gente fala sobre os novos desafios da economia daqui para frente, né? As novas tendências econômicas e como que o seu dinheiro vai mudar. Na verdade, já mudou, né? A gente pega como é que o dinheiro já mudou e como é que ainda vai mudar daqui para frente. Questões relacionadas à sustentabilidade, à robotização, inteligência artificial, tudo que envolve o seu dinheiro e que pode ter certeza que daqui a algum tempo você vai perguntar para o seu filho profissional, falar: meu filho, não estou entendendo o que está acontecendo, me explica aqui. A gente já vai te explicar agora, né, qual é o movimento que está rolando agora. Então acessa lá, petcurso.com.br, lembrando que é streaming, tá? Então você não precisa nem ficar escolhendo qual curso que você quer se inscrever, não. Porque entrando no curso e tornando, portanto, aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso automaticamente, de forma imediata, a todos os cursos já gravados pelo Petit Curso, aulas sempre dadas em dupla por mim e pelo professor Daniel Souza. Como último recado, ouçam o Petit Jornal, o podcast na Orelo. É a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, tem na versão web, tem aplicativo, e toda vez que você ouve a gente por lá, a gente recebe um cascalhinho também. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Foi, doutor? Pô, rapaz, foi, cara. Foi, cara. O importante é que aqui a gente tem de tudo, Tanguy. Tem divergência, tem confusão, tem terapia, tem análise, tem piadocas sem graça. Tem trocadalhos. É isso. Tem trocadalhos. É isso, cara. O Petit Jornal oferece tudo isso para as pessoas. Fica o nosso agradecimento. Entretenimento da família brasileira. É isso. É isso. Entretenimento para as pessoas que estão aí às 10 da noite, assistindo 10 não, aqui a nossa 10 live. é para as 11 da noite.
10 10 para para as as 11 da noite. 11. Exato. Petinder pegando fogo aqui nos comentários, tem o pessoal aí. É isso, um monte de gente Tem interessante uma galera reunida que da nisso. no meio da live aí some. Aí a gente fala, pô, pra É, onde que foi, é né? Como é isso, que a pessoa sumiu aqui no meio e tal, é isso, né? é isso. Por E eu quê? não Porque o sei se você pessoal. viu quem foi que Ah, comprou selo agora há pouco, né? eu vi, Bolei cara. aqui. Vi, cara, vi. A nossa amiga Bolei. russa reapareceu, Giola Russa. Fiquei preocupadíssimo aqui. Até dei uma recuada aqui, falei da Polônia para dar uma desanuviada. Ó, só para deixar claro, a gente não concorda com a Polônia, tá? Tem É, nada é. disso, né? Porque Jola Russa comprou Eu selo. percebi que no final da Você live você viu, né? fingiu demência. É, eu Fingiu demência puxei, no final. puxei até um outro Fingiu assunto que demência. nem tava. É, puxei outro assunto aqui para a gente garantir que, né, que a gente fique bem com o homem lá. Pô, o pessoal tá querendo comprar selos em rublos. Eu sou contra. Queria dizer que eu sou contra. É, Porque mas o aí rublo. o rublo vai ter que custar 7 bilhões de rublos. Aí Pois vai. é, porque o rublo não tá valendo nem um centavo de dólar. Nem um centavo de dólar no rublo. Aí fica difícil, gente. Olha, como é que é? E a gente hoje com o rublo faz o quê com o rublo? Faz o quê? Com Faz o quê petróleo. com o rublo? Petróleo, Com, Daniel. com petróleo da Rússia? Com E petróleo da revende? Rússia. E revende no mercado paralelo? Pode ser uma Ah, ideia. cara, não sei. Fiquei sabendo esse dia, Daniel, que tem lugar que o crime organizado está refinando petróleo. A gente Pô, podia ver se não rapaz. tem uma milícia aqui. Ou é aí do seu lado aí, Daniel. Ver se não tem uma milícia aí que refina petróleo. A gente. Ó, Rapaz, aqui porra, no Brasil, tu cara, sabe esquema que perfeito, cara. tem Esquema perfeito. tem uma milícia pelo Brasil que fura os dutos da Petrobras e começa a tirar É petróleo. isso. Tem a galera que faz isso, não é longe daqui, não. Tem a galera que faz isso por aqui. Não precisa ir até a Rússia, não. O que eles fazem com esse petróleo, onde eles vendem, não sabemos. Se refina, se dá um jeito. E daqui a algum Mas tempo, Daniel, a gente vai ser considerado oligarca. Por quê? Porque a gente pegou os 6 rublos que alguém pagou pra gente aí, comprou virou algumas gotas de NFT. petróleo. Virou NFT. Virou... O rublo vai virar NFT. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Amanhã está de volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.